Oi pessoal, tudo bem? Legal aí, valeu pessoal por vocês estarem vindo aí. Hoje é o Happy Hour, né? Porque a gente também é filho de Deus. Sexta-feira é o dia do Happy Hour, para a gente poder estar confraternizando com quem a gente gosta e a gente poder estar conversando um pouquinho sobre esse sempre mesmo assunto nosso, né? Da cerâmica. E eu acho que tem muito assunto e eu acho que a área cerâmica tem que correr atrás disso, correr atrás das informações, tudo para melhorar a cerâmica, né? Bom, então primeiramente, saúde para vocês, sempre. Eu espero que todos estejam bem, saudáveis, com saúde e logo a gente vai poder estar brindando presencialmente e que a gente possa recebê-los aqui na nossa loja e sem dúvida, né? Logo, né? Saúde. Saúde, você também, meu amor tá aqui do lado me ajudando hoje. Saúde, gente. A ideia do Happy Hour então é essa, a gente poder ter uma turminha nossa aí para bater um papo sobre materiais cerâmicos, né? Mas eu vou falar um pouquinho antes sobre algumas coisas que tá rolando essa semana, tá? Eu vou falar sobre o formulário. O pessoal tem visto aí eu publicando sobre um formulário, sobre um mapa. E isso aí é o seguinte, foi um projeto que nós desenvolvemos aqui na nossa plataforma, né, no site da loja Rise, para a gente começar, através de uma geolocalização, a gente mostrar os ateliês e as escolas, tá, no Brasil todo. O porquê disso? Eu tenho recebido muita ligação de pessoas que estão querendo começar a cerâmica e a gente precisa divulgar as escolas, divulgar quem dá as aulas de cerâmica, quais são as técnicas. Essas pessoas elas precisam ter uma escola próxima à residência dela. Então a nossa ideia desse formulário foi exatamente isso, tentar interagir vocês, escolas, com o pessoal que está querendo aprender a cerâmica. Desenvolvo com o pessoal da joalheria, né, por conta dos esmaltes e metais. Então tem o pessoal dos vidros, tem o pessoal do barro, é muita gente, muita cultura. Então é bem legal se a gente conseguir divulgar isso. Então é isso, do formulário, quem quiser aí se inscrever lá na minha página do Face tá aí, ou se quiserem depois me mandem uma mensagem no direct que eu mando o link do formulário, tá? Tá bem legal, eu acho que vale a pena para vocês e logo essa pandemia vai passar e a gente vai ter que trabalhar de novo, vamos receber as pessoas, vai ser uma forma diferente, mas eu acho que vai ser muito melhor, inclusive. Então eu estou acreditando bastante nisso e a troca de informações, o conhecimento é muito importante na área cerâmica. Vou falar um pouquinho também sobre um próximo curso que inclusive eu estou desenvolvendo. Tem o pessoal já achando que já está pronto, não está. É um curso que eu vou vender na nossa página. É um curso que eu acho que vai estar mais voltado aos profissionais das composições, não do pessoal que compra os materiais prontos, tá? Mas é um estudo de desenvolvimento de intensidades de cor, tá? Trabalhando com bases de alta temperatura, com esmaltes transparentes e brancos de alta temperatura, para cone 6 mais ou menos, e o uso de corantes, tá? No caso a gente está fazendo aquele triaxialzinho que está aqui em cima, tá? A gente vai usar o corante azul, o corante vermelho, o corante amarelo e a gente vai trabalhar as composições para trabalhar intensidade. E no meio desse curso que eu vou estar desenvolvendo para oferecer a vocês, a gente vai ter várias outras historinhas lá dentro, como o próprio triaxial, como algumas informações bacanas de modificações de bases, né, para determinadas temperaturas. A gente sabe que cada um trabalha com um tipo de temperatura, então é bem bacana a gente estudar qual a temperatura que vai trabalhar para entrar nesse projeto dessas composições. Legal, mais uma que eu vou falar aqui é sobre o nosso canal no YouTube. Eu estou já desenvolvo bastante tempo um trabalho de vídeos no YouTube. Agora que eu estou publicando um pouco mais, ele estava um pouquinho esquecido. São quase 20 anos de projetos que eu tenho lá e eu vou reviver um pouquinho o canal do YouTube.
Então a próxima live que eu vou fazer, que vai ser uma live bem técnica e sobre alguns assuntos bem bacanas com relação a composições, tá? Composições de esmaltes de baixo e de alto. Vou falar um pouco sobre corantes e sobre fritas cerâmicas, da forma que a gente tem de conhecimento químico, como fabricante inclusive, que vai ser feita no YouTube. E eu vou fazer um sorteio, vai ser um sorteio de um kit, tá? Um kit bem legal, um dos melhores kits que eu tenho aqui, de esmaltes de alta temperatura, tá? A gente vai fazer isso para poder promover o pessoal no canal, porque é o seguinte, eu tô com poucos inscritos e é legal a gente estar trabalhando mais pessoas para a gente ter benefícios de desenvolvimento dentro do canal do YouTube. Então isso a gente está buscando para poder oferecer mais serviços de informação, de vídeos. A gente tem que falar uma coisa importante. Eu espero que depois dessa pandemia a nossa cidade de Cunha volte a funcionar, voltemos a receber vocês. Eu estou querendo abrir inclusive alguns cursos já assim que o governo liberar, tá? O governo liberando, a gente vai já ter um curso imediato aqui. Nós estamos tentando trabalhar assuntos bem bacanas aqui com o Instituto de Cultura de Cerâmica para que a gente desenvolva para todos que vierem para Cunha. A cerâmica aqui é muito forte, os artistas aqui são muito fortes, existe uma cultura fantástica e a gente quer vivenciar isso logo, tá? Não é muito legal, né? Eu não gosto muito da cerâmica à distância, sempre eu sou conservador. A cerâmica é a mão no barro, então virtualmente você fica limitado. Mas logo vai passar tudo isso e a gente vai voltar. E a gente quer muito que vocês venham aqui para Cunha, venham conhecer a nossa loja, vamos conhecer os artistas. Tem um pessoal muito legal que é parceiro nosso que está fazendo todo o trâmite de viagens, de turismo aqui na cidade. Então a gente está esperando as coisas pararem, melhorarem e voltar dessa forma, presencial, tá? Obrigado aí quem está entrando, muito obrigado aí pela presença, tá? A nossa proposta é de falar sobre materiais. Vou falar um pouquinho sobre os corantes, né? Como eu disse, os corantes inorgânicos são desenvolvidos com óxidos minerais, né? São feitos com uma composição de óxidos e estabilizados em alta temperatura, numa calcinação. O que é uma calcinação? Você vai pegar todos os elementos que compõem, que a gente chama de radicais, o zircônio, o cobre, o ferro, eles se misturam nas composições de cada corante e a gente calcina ele em alta temperatura, na faixa de 1300 a 1320 graus, com um ciclo controlado. É um processo bem bacana, bem interessante na fabricação de corantes inorgânicos. Cada corante tem a sua especificação química, tá? Cada um é formado de elementos diferentes em composições e dentro dessa calcinação a gente vai conseguir formar o ponto eutético que forma a cor, que é o pigmento. Então isso aconteceu lá nos 1300 graus, o corante inorgânico. Então ele é um material realmente estável em coloração. Como que ele vai se desenvolver? Existem tradições com relação a corantes. Isso eu posso falar porque eu sou especialista na área de corantes. Minha vida inteira trabalhei dentro de um colorifício que fabricava corante, que era do meu pai. Então tem uma história. E eu vi sempre isso. O que o corante vai falar para um esmalte? Ele vai falar, o esmalte, eu preciso formar a cor azul. Tá, o esmalte vai responder, tá, mas os elementos que você tem vão ser compatíveis com aqueles que eu tenho? Legal, aí existe o estudo dos elementos compostos do esmalte junto aos elementos compostos do corante. Quando eles têm essa combinação, é muito bacana, porque eles vão funcionar. Queima em forno elétrico é perfeita, porque é uma queima neutra, nem oxidante, nem redutora. Na maioria das bases que forem combinadas. Então você vai poder fazer um esmalte de 1300 graus ou até 1320 graus e vai funcionar a cor. Inclusive o meu painel aqui que nós desenvolvemos tem essas provas, tá? Na maioria das cores. Quando se fala de queima a gás, a gente tem que entender que a queima a gás você tem dois caminhos, o caminho da oxidação e o caminho da redução.
Dentro do caminho da oxidação, você também vai ter bons desenvolvimentos de coloração, 1300, 1320 graus, sem problema. Agora, quando você vai trabalhar a redução, aí já complica um pouquinho para alguns corantes, que não se desenvolvem em redução, tá? Então, a gente precisa entender que os corantes, eles trabalham em meio a um vidrado compatível e nas queimas neutras, oxidação e alguns em redução. Aí tem muita dúvida que fala assim, pô, eu tenho um corante rosa em cone 6 misturado com esmalte, ele fica branco. Sim, por que ele ficou branco? Porque com certeza, certamente a sua base, o seu esmalte, ele teve alguns elementos que não foram compatíveis aos elementos do corante rosa. Então, teve uma reação e ele não se desenvolveu. Não é por conta de temperatura, não é nada disso, tá, gente? É por conta dessa combinação. Então, isso tem que ficar bem claro. Corante de baixa ou de alta temperatura? Os corantes da Rise hoje, que são fabricados e são os padrões que eu tenho aqui, são todos corantes de alta temperatura. Quer dizer, qualquer corante vai funcionar 1300, 1320 graus, de 500 graus até 1300, 1320 graus. O que acontece então é isso, tem que entender que eles têm que ter uma combinação química com esmalte e a redução já é um problema que precisa ser avaliado a cada produto. Então, não existe aquela história, tem corante de baixo e tem corante de alta. Eu estou falando de pigmento inorgânico, não estou falando de tinta corante, corantes cerâmicos, tá? Há 40, 50 anos atrás, inclusive nós produzíamos 1 ou 2 corantes, que era um amarelo gema de chumbo antimônio e um corante verde de cromo cálcio. Eram 2 corantes que se trabalhavam inclusive nas indústrias de faiança e eles já eram fabricados com elementos de baixo ponto de fusão. Então, esses sim, usados a um esmalte, eles sumiam. Mas é um material que inclusive hoje ninguém mais faz, hoje tem outras soluções. Então, corante é isso, gente. A gente trabalha as tintas, né? Toda a linha de tintas nossas são feitas com uma frita cerâmica, porque a gente optou pela frita por conta dela ter um baixo ponto de fusão. Então você tem aí um elemento vítreo fritado, estabilizado e mixado a um corante inorgânico. Então você tem cores fantásticas que trabalham de 980 até 1220 graus. E lá para o cone 6, o cone 8, quase 1280 graus. Gente, é como eu falo, a gente trabalha bases, né? Então aí eles até funcionam, mas se eu for fazer um projeto para um cone 8, por exemplo, não, eu não vou usar uma frita cerâmica, eu vou usar um vidrado cru, que é uma composição de matérias-primas mixadas a um corante. E eu vou balancear isso de forma que seja interessante para as condições que vocês vão ter. Então esse é o bacana aí da história do desenvolvimento das cores, tá? Quando a gente lançou há 15 anos as primeiras tintas cerâmicas no mercado, foi com uma ideia realmente de facilitar a vida dos artistas, para que eles tivessem já a tinta pronta, estabilizada. Porque até então, antes de 15 anos, eu conheci muitos artistas que fabricavam, preparavam e tinha muita dificuldade de comprar material, de preparar o material correto, da forma correta e às vezes se frustrava no resultado. Então, essa foi a única ideia que eu tive de tentar fazer um produto pronto para o lado artístico. E tem funcionado, tem atendido muito bem muita gente, apesar que a gente fala assim, pô, mas tem os materiais importados que são ótimos, gente. E eu acho que com o preço que eles estão ainda, ficaram melhores ainda. Por isso que a gente vai aumentar o preço do nosso, bastante agora. Não, a gente está querendo ter qualidade, ter produto técnico bom, funcional, tá? O que acontece de diferença de tintas importadas, por exemplo, com as tintas da Rise, é simplesmente uma questão de uso, tá? De você conhecer a textura da tinta, conhecer a aplicabilidade dela e você treinar, né? Não adianta
Mas a tinta da Rinsel eu não consigo trabalhar. É uma questão de prática, uma questão de você tentar conhecer um pouquinho e treinar o uso dela, tá? Isso realmente é o que eu mais identifico com as pessoas que nunca usaram uma tinta da Rinsel e começaram a usar. E tem pessoas que nunca usaram uma tinta importada e começaram a usar a nossa, isso há uns 10 anos. Elas compram a importada e não conseguem trabalhar, então tem isso. É muito importante hoje uma escola. A escola, para mim, é o lugar mais importante que o ceramista tem que ter. E os treinamentos das técnicas. Por quê? Porque para usar esses tipos de produto, todas essas tintas, você tem técnicas. E as técnicas estão espalhadas pelo mundo todo. A gente conhece bastante técnicas, sabe quais são. E às vezes você não tem aquele entendimento daquela técnica. Então um professor que conhece essa técnica, linkado a um bom produto, vai ter sucesso. E quem aprender com isso vai ter, é uma sequência garantida, tá? Hoje tem muita gente buscando a cerâmica e que não entendia muito bem o que era esse universo. Ele é gigante. Não é da noite para o dia, né? Que você fez um cursinho de um mês e amanhã eu já estou fazendo. Gente, tem muita coisa. Então é muito legal estudar, é muito legal ter pessoas que consigam transmitir as informações de forma mais claras. Eu tenho uma dificuldade ainda um pouco de transmitir informações técnicas para os artistas, porque eu tenho uma linguagem para falar com engenheiros, com técnicos. Então, a minha linguagem foi desta forma treinada a vida toda. E agora eu estou aprendendo com os artistas e tentar melhorar um pouquinho a informação, facilitar a informação. Isso é importante. Infelizmente, gente, eu vou ter que contar uma coisa séria. Esse negócio de aumento de preços é assim, é complicado. Como eu estou linkado direto ao fabricante de materiais, que geralmente é importado, muitas das matérias-primas usadas no nosso meio é material importado. Existem as substituições aqui no Brasil, nós conseguimos explorar bastante coisa, mas tem algumas coisas que infelizmente não tem como. E lamentavelmente o nosso governo está passando por uma crise financeira muito grave, além dessa pandemia que está acontecendo, e amanhã, daqui a alguns meses, nós vamos sentir um pouquinho. Hoje o dólar fechou quase 6 e pouco, não me lembro ao certo, eu vou depois ver. E o câmbio, quando você fecha uma importação, é aí que você vai começar a ver toda a história acontecer. Nós, fabricantes de materiais, temos essa primeira informação. Eu nunca tive assim um valor muito exuberante, alto em lucratividade de material. Não, nem porque eu saí da indústria e vim para a artística, falei, não, vou ganhar dinheiro, jamais. O meu conceito foi ganhar dinheiro, mas facilitar o material ao artista, tá? Isso realmente é o que eu quero fazer, eu estou fazendo. Agora, os aumentos virão em alguns produtos. Eu já tive aumentos essa semana de pigmentos inorgânicos e aumentos um pouquinho salgados. Eu tenho estoques aqui na minha loja, então eu vou tentar equalizar isso para não dar aquele boom de uma vez. E eu forneço a maioria dos meus materiais para quem fabrica tinta para vocês também. Aqui no Brasil eu tenho várias revendas e várias pessoas que compram matérias-primas para fabricar produtos para vocês. Então, direto ou indiretamente, a Rinsel sempre vai estar em alguma coisinha dentro do seu ateliê. Eu estou facilitando tudo o que eu posso para poder ajudar e a gente ter uma inovação aí tecnológica dentro da arte. Eu tenho uma linha de esmaltes para cone 6. Na verdade, assim, não são esmaltes para cone 6. Eu desenvolvi uma linha de esmaltes que trabalham na faixa de 1.200 graus a 1.300, 1.320 graus. São vidrados crus, que são matérias-primas apenas, isentas de fritas, com óxidos, com pigmentos, enfim, nas composições que a gente tem aqui para formar esses produtos. Então são esmaltes realmente muito bacanas e eu chamo eles como esmaltes de alta temperatura e de reação. Por quê?
Todos os elementos que a gente tem, tanto nas bases, que eu chamo bases esmaltes, tá? Quanto as composições dos óxidos, elas vão formar reações. E essas reações, elas vão se desenvolver por conta de vários fatores. Os fatores são tipos de argilas, os fatores são tipos de queimas e aplicação. Como é que você vai aplicar esse esmalte? Primeiro, você vai comprar o esmalte pronto, empastado, que nós fornecemos, ou você vai comprar o composto? Eu chamo de composto o esmalte em pó, que você vai aí preparar com a sua goma de semi-seco, o seu veículo hidrossolúvel, com água, com álcool, com o que for, tá? E aí você vai ter um método de aplicação. E dependendo da espessura que a sua peça, com uma absorção controlada, vai absorver isso, você vai ter um resultado. Eu tenho muitos resultados diferentes para um único esmalte, em função a tudo isso. Mas aí me fala que o esmalte ele varia muito, como qualquer outro, inclusive os americanos. Conheço todos praticamente. Isso é importante de saber, tá, gente? Então as variações são grandes. Geralmente quem trabalha com um tipo de esmalte numa certa argila e numa certa condição sempre vai estar estabilizado. Isso eu garanto, porque a padronização sai daqui. Então a gente tem todo o controle de matérias-primas e de elementos para poder viabilizar isso para vocês, tá? Sem problema nenhum. Tem uma pergunta aqui legal sobre qual a melhor linha de esmalte. Essa linha de esmalte para forno a gás é sensacional. Por quê? Porque você vai ter as variações de oxidação e redução que vão fantasiar esses materiais. Esses são os esmaltes que estão lá no meu site, eles chamam esmaltes de alta temperatura, tá? Para Cone 6, que na verdade eu fiz as minhas provas aqui básicas são Cone 6, mas a variação é extensa, vão lá, 1200 a 1320 graus. Eu fiz testes deles queimados no forno no Borigama, aqui em Cunha, com uma redução altíssima. Então, eu tive resultados surpreendentes, assim, que até fiquei chocado, porque não era para acontecer e aconteceu. Essa redução com essa amplitude fez bem para alguns esmaltes, mas para outros nem tanto. Então é por isso que tem que se identificar a condição de trabalho para esse tipo de esmalte. Agora, lógico, o bacana é a composição, sem dúvida alguma. Eu gosto que as pessoas façam o quê? Eu ensino muito isso. Comprem as bases, pelo menos, porque as bases são desenvolvidas para cada tipo de situação. As bases reativas são diferentes das bases clássicas. Por exemplo, um transparente, um branco e um mate clássico que vai se usar só para coloração é diferente de um branco, de um transparente, de um mate que eu tenho aqui, que são reativos, que vão ter benefícios em composição a alguns óxidos e que vão promover reações também adversas, né? Então é legal. E a queima a gás ela é fantástica. Eu prefiro inclusive a queima a gás nessa linha de esmalte do que a queima no forno elétrico. Qual esmalte você indica para peças artísticas? Depende da temperatura. Para trabalhos de desenhos, para trabalho de, por exemplo, um baixo esmalte ou um sobre esmalte, ou uma técnica de corda seca, ou uma técnica de relevo, enfim, aí depende da configuração de técnica que você tem e de temperatura. A gente tem toda a linha de tintas que são consideradas esmaltes também, dependendo da aplicação. Uma tinta pode ser um esmalte, depende da técnica que você vai usar ela e de aplicação, tá? O que tem que sempre seguir a regra quando eu coloco nas informações dos meus materiais, é a temperatura de uso desse produto. Agora, o que você vai explorar nesse produto? A técnica, o desenvolvimento. Eu tenho gente que compra uma tinta corante aqui e usa para uma esmaltação. É incrível e fica fantástico. Eu tenho gente que compra uma tinta corante e usa como engobe. Apesar de eu ter uma linha de engobe específica, é bem mais barata do que a linha de tinta corante. Mas depende da temperatura de queima que a gente vai usar o material e aonde a gente vai usar ele. Obrigado, Rita. O branco, o branco mate, ele é fantástico, é um dos que eu também gosto. Geralmente tem uma dica, tá? Eu vou até uma pecinha aqui, já que falou desse branco mate, deixa eu pegar. Esse aqui é um trabalhinho que eu fiz há uns 18 anos atrás, tá bem feinho,
Mas é um trabalho onde eu usei esse esmalte mate, que é o meu ET24 para alta temperatura. Isso aqui eu queimei em cone 6. E o que eu fiz? Eu apliquei primeiro o esmalte mate nas pecinhas e depois os reativos dessa mesma linha. Então você tem reações aqui fantásticas, né? Você tem aqui uma funcionalidade de reações muito bacanas. Então, não é o esmalte, né? É como você vai aplicar. Isso é a grande pegada do negócio, tá? Não é o esmalte em si, e sim como você vai usar. Quando eu falo que as escolas deveriam tentar trabalhar um pouquinho as técnicas de aplicação, é exatamente para isso. Trabalhar sobreposição de esmaltes, trabalhar argilas diferentes. Vocês vão ter resultados fantásticos, tá? Isso, inclusive, é uma coisa que vai ter aqui na nossa loja. Se Deus quiser, o nosso ateliê aqui já está pronto, foi inaugurado. É uma escola bem bacana, mas é presencial. Então, a gente está esperando o governo resolver o que vai fazer. A pandemia, sem dúvida, melhorar. Bem que a gente aqui, independente disso, tem nossos cuidados. O uso de máscara, gente, é obrigatório para o ceramista, tá? Então, quem quiser compor máscara, então pronto, já está livre de toxicidade de pó, já está livre de coronavírus e vamos trabalhar e vamos estudar, tá? Falando sobre patamar, no seu forno, quando você vai montar toda a sua mobília lá dentro, você tem um espaço útil, tá? E você tem uma mobília que está absorvendo caloria. Vamos fazer uma curva, então, uma rampa de queima até 1220 graus, perfeito, em 8 horas, que é uma curva que eu gosto muito e é uma das especificações da Orton de queima, muito boa, inclusive, para esmaltes. Aí, dependendo do que eu tenho dentro do meu forno, é onde a gente vai entender que o patamar está lá para que ele fique naquela temperatura, homogeneizando termicamente todas as peças. Então, esses 1220 graus vão estar nas peças em função desse tempo de patamar. Como o meu forno, quando eu faço a minha linha de copinhos aqui, eu não carrego muito eles. Então, eu costumo deixar 15 a 30 minutos de patamar. Eu tive um caso que eu lotei o forno, ele estava absurdamente cheio de peças, eu precisei dar quase 40 minutos de patamar. Para quê? Para que a pecinha que está lá no meio e lá embaixo fique com vamos falar, com uma homogeneidade de queima igual às outras lá de cima. Isso não quer dizer que vai aumentar. Os fornos automatizados, eles vão trabalhar nessa curva, então ele vai ficar sempre nessa 1220 graus, nem mais nem menos, vai oscilar 10, 20 graus para cima e 10, 20 graus, mas ele vai ficar nesse patamar de temperatura. Então o patamar é importante para isso, para a gente poder trabalhar esse tipo de coisa, tá? Então, os engobes que eu desenvolvi aqui na loja são engobes, duas linhas de baixa temperatura, que a gente vai falar aí de 950 graus até 1050 graus, tá? E eu criei uma linha de engobes de alta temperatura, que vão trabalhar de 1200 graus a 1300 graus. Por que eu criei essas duas? Para que a gente possa flexibilizar, tanto que em algumas composições eu tenho mais fundente e outras eu tenho mais argilomineral. O composto do engobe nada mais é que uma argila, a gente trabalha com uma argila branca, né, que é a São Simão, que é a melhor argila para se colorir, sem dúvida alguma aqui no Brasil, e aí eu trabalho uma frita, tá? No caso, uma frita fundente, o meu 621 ou o meu 096, em composição junto também a um corante, para dar coloração. Esse é o meu engobe aqui, tá? Aí eu tenho alguns agentes suspensores e eu empasto isso com os meus veículos hoje, antes eram orgânicos, hoje são sintéticos. E eu vi que algumas técnicas fora no Brasil, acho que no Peru, eu não me lembro, no Chile, tem alguma coisa que fala muito sobre o engobe e é uma cultura. Vocês entendem muito mais do que eu sobre a arte cerâmica. E eu gostei bem dessa funcionalidade de um engobe para esse tipo de temperatura, principalmente para quem tem fornos primitivos, né? Aqueles forninhos que se faz ali com queima-lenha, que você faz em casa. Então você vai ter uma temperatura lá de 900, 950 graus, você vai conseguir promover um resultado de vitrificação fantástico.
Então foi por isso o meu objetivo de criar essa linha de engobes de baixa temperatura. E os de alta são os engobes normais, tá? Você vai saber sobre os esmaltes até 1050 graus. Quando a gente fala de esmaltes até 1050 graus, na verdade é o seguinte, isso aí é uma composição de uma frita cerâmica, tá? Que não necessariamente é uma frita que contém chumbo, que hoje eu prometi que eu não vou falar sobre isso, tá, gente? Eu vou me segurar aqui porque tá um absurdo que estão falando sobre fritas e chumbo. E inclusive eu estou falando com uma grande amiga minha que é especialista nessa área para a gente montar um trabalho agora muito bem feito com uma entidade, tá? E com um laboratório de análise para poder realmente mostrar para vocês o que significa uma frita de chumbo e essa frita num utilitário. Mas a gente vai falar isso outra live só disso. Esses esmaltes de baixa temperatura, o que eu uso? Então, vamos lá. Eu uso hoje uma frita, que é uma frita que tem um ponto de fusão na faixa de 980 graus, e a gente faz o mix dessa frita com pigmentos inorgânicos. A gente faz os balanceamentos e um empastamento ou a mistura delas em pó. Então vai trabalhar muito bem essa frita para um baixo ponto de fusão e também estendendo esse ponto de fusão até, eu classifico até 1200 graus para não ter problema, tá? A partir disso tem problema de fervimento e perca de coloração. Então os esmaltes coloridos de baixo ponto de fusão é isso. Existem milhares de fritas cerâmicas e a gente caracteriza ela de fritas que vão em ponto de fusão de 550 graus até fritas de 1100 graus, tá? As fritas cerâmicas são produzidas dessa forma e para uso em determinadas temperaturas. Quando se fala acima de 1200 graus, eu já nem utilizo frita, porque a temperatura vai viabilizar os meus componentes, tá? Por exemplo, o feldspato, o quartzo, o caulin, a calcita, ou a dolomita, que é altamente fundente. Então você tem elementos ali que vão fundir a 1200 graus, você não precisa de uma frita. A frita vai entrar para baixar ponto de fusão, tá? Ou para entrar com um reativo. Eu também não entro com a frita, eu prefiro entrar com um elemento reativo, um óxido de estanho, um carbonato de bário. E tudo isso, gente, tem controle e tem segurança, tá? Como eu falei, aí a gente entra em toxicologia, que vamos falar um pouquinho adiante numa próxima oportunidade, tá? Fala Luciano Almeida aqui, ó, saúde, viu? Saúde. O engobe, né, Luciana, que você inclusive faz, a trabalho chama esgrafito, né? Que é você trabalhar sobre uma argila vermelha e aplicação do engobe e você riscar ele para promover aquela coloração da argila, que é a técnica que você tem feito. Esse daqui é um trabalho de esgrafito com engobe, tá? Feito aí pelo nosso amigo, nosso grande artista aqui de Cunha, o Luciano. Isso foi trabalhado numa massa vermelha, tá? Foi aplicado um engobe branco na peça, ele riscou, tá? Isso daqui, e depois aplicou as tintas cerâmicas, tá? Que é uma linha de tintas, e se eu não me engano ele queimou a 1200 graus. Você pode escrever depois para nós aí, Luciano, só para deixar marcado. Então essa é uma técnica que eu tô falando para ele começar a ensinar essa técnica. É lindo esse trabalho, tá? E como eu falo, depende daquilo que vocês vão fazer, qual é o tipo de trabalho que você vai usar. Tem inúmeras utilidades de determinados produtos. Vocês, artistas, são muito melhores do que eu para saber disso, tá? Eu sou um mero produtor de materiais para que vocês possam trabalhar. O estudo da arte cerâmica ela é complexa, eu infelizmente não conheço muito. Eu estou aprendendo sobre o estudo da arte cerâmica. Eu sou técnico em cerâmica. A minha praia é o desenvolvimento de materiais e elementos. Mas dentro de algumas áreas eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, que no meu caso é a esmaltação sobre o cobre, onde eu estudei um pouquinho mais sobre essa arte. É possível utilizar os corantes para colorir massa? Corantes são para colorir tanto massas quanto esmaltes. São pigmentos. Eles são apropriados para qualquer tipo de situação, porque eles são pigmentos inorgânicos que foram fabricados através de uma mistura de óxidos e calcinados em alta temperatura. Então eles vão promover exatamente coloração, tá?
A gente trabalha várias colorações em argilas, em gobes, em esmaltes, enfim. E algumas técnicas de pintura japonesa, inclusive, que se eu não me engano é sumie, que usa só o corante e água. Depois cobre-se com transparente, porque ele é refratário. Se você pegar só o corante, pintar na sua cerâmica e vai queimar, independente da temperatura, 1300 graus, amanhã você vai passar a mão e ele vai soltar, tá? Ele não tem um fundente no meio, os pigmentos não, por isso que a gente faz as tintas com eles, mas funciona assim e fica muito legal. Inclusive eu vou fazer uma linha de produtos aqui com a barbotina que nós trabalhamos, que é uma barbotina por ser colorida, né? Para fazer as cores da própria massa coloridas. Opa, tem uma legal aqui sobre o ouro também, né? O ouro é uma tinta metálica, tá? Desenvolvida por uma solução química, por um fundente cerâmico e o metal ouro 24 quilates, tá? Então a gente tem uma tinta aqui, que é uma tinta à base realmente de ouro, tá? Ela é usada para pintura só em porcelana? Não, gente, como por isso que eu falo, a tinta você tem que usar ela da forma correta, seguindo a orientação térmica, que é 800 graus. E aí você tem os detalhezinhos de como queimar de forma bacana e ter um bom resultado. O ouro a gente aplica sobre uma porcelana, que é uma superfície branca, vítrea, né, vidrada, e aí a gente faz as aplicações. Biscoito, queimou a massa, aplicou o esmalte, queimou o esmalte, tá a peça pronta. Aí eu posso decorar. E pode-se daí usar também as próprias tintas de porcelana junto ao ouro, numa mesma queima, sem problema algum. Dá para usar assim. O que acontece às vezes é que você vai aplicar o ouro sobre um esmalte reativo. Então, algumas combinações não vão efetivar o desenvolvimento do metal ouro, tá? A gente recomenda no branco, no preto fica lindo, né? O trabalho sobre o preto. Agora, as dicas do ouro. Você tem que trabalhar com um diluente, tá? Você tem... É por isso que eu falo, isso é treinamento, e eu não sou especialista disso, mas tenho várias amigas que são professoras há muitos anos de pintura em porcelana. Um beijão para todo mundo. O Clube Campineiro de Porcelana, que é um pessoal maravilhoso, eles me ajudaram muito, me apoiaram muito. Esse pessoal todo entende muito bem dessa praia, né? Então, entendendo de como usar, vocês vão poder aplicar na sua cerâmica também, independente de qual seja a temperatura que ela foi. Ela tem que estar vitrificada, né? E aí a aplicação de forma correta e a queima correta, porque se queimar um pouco a mais, vai sumir o ouro. Aí tem as dicas de a portinha aberta do forno até 300, 400 graus. Você tem que fazer uma queima rápida, não é uma queima muito longa, é uma queima de 4 a 6 horas. Enfim, tem algumas diquinhas aí que a gente vai poder também falar numa próxima. Eu vou mostrar essa linha. Essa linha aqui é uma linha que eu desenvolvi de esmaltes metalizados, tá vendo? A gente tem aqui um esmalte ouro, tá vendo? Que não é o ouro verdadeiro, mas ele imita bastante. Tá? Eu tenho aqui o bronze, eu tenho o cobre vermelho, eu tenho o prata, tá? Eu acho que dá para ver bem, né? Então, o que é essa linha de produtos, gente? Isso aqui é uma linha que eu fiz uma composição com uma frita especial e alguns pigmentos metálicos. Mas a característica é trabalhar até 850 graus sobre uma superfície vitrificada? Sim, eu tenho um teste bacana que eu falei. Deixa eu ver esse pratinho aqui. O outro, esse. Eu tenho um teste. Mas por que você fez isso? Eu tenho que testar. Isso aqui eu fiz uma aplicação sobre um biscoito. Um biscoito normal e apliquei o metálico. E queimei a 850 graus. Olha que bacana essas três cores. Gente, se vocês entenderem que vocês podem usar isso em alguma parte, em alguma situação da sua peça, só segue a recomendação, 850 graus no máximo. A partir disso ele perde a metalização, tá? Então é uma proposta de um projeto. Como eu falei, eu fui o único a pegar uma tinta metálica e aplicar no biscoito. Pode? Na cerâmica tudo pode, tá? O que não pode é não fazer os testes, tá? A gente tem que fazer os testes para a gente saber o resultado.
Perfeito, fantástico. Ah, é utilitário? Não, não é utilitário, né? A gente não pode usar um produto desse como um utilitário, jamais, tá? Infelizmente, aí a gente fica como adorno, como um objeto decorativo, tá? Ou um objeto utilitário, mas em partes, e recomendando que não é um material para ser usado em, por exemplo, micro-ondas, por exemplo, que você vai ter a parte metálica, né? Da mesma forma que o ouro e a platina.